Você já se sentiu perdido, sem direção, sem saber qual o próximo passo a dar na vida? Já clamou ao Senhor pedindo um sinal, uma resposta clara, algo que possa iluminar o caminho a seguir? E se eu te dissesse que o sinal que você tanto procura pode estar bem diante de seus olhos e que Jesus já tem uma resposta para a sua vida? Muitas vezes esperamos que o céu se abra e que uma voz audível nos diga exatamente o que fazer. Mas e se na verdade Deus já está falando conosco e não conseguimos perceber? E se por trás das Escrituras houver um segredo escondido que pode transformar a sua vida agora, neste momento? Antes de seguirmos, quero pedir um favor muito importante a você. Se inscreva no canal, pois sua inscrição ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Deixe-me explicar como você pode fazer isso. Clique no botão de inscrever-se. Esse botão fica logo abaixo deste vídeo, abaixo da área onde está o título. É um botão grande, branco ou vermelho. Ative o sininho de notificações ao lado do botão de inscrição. Esse sininho é importante, pois assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado e não vai perder nenhuma mensagem importante. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer as palavras de fé e esperança que estamos espalhando. Sua inscrição ajuda muito e é um passo importante para que possamos alcançar mais pessoas e espalhar a boa nova de Cristo para todos. Por favor, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa missão. Deus abençoe você e muito obrigado por estar conosco nessa caminhada. Nos próximos minutos você vai entender o que Jesus ensina sobre os sinais e como isso pode mudar a sua vida. Vai descobrir por que às vezes parece que Deus está em silêncio e o que Ele realmente quer que você saiba hoje. Para isso, preciso que você fique comigo até o final deste vídeo. E se você já pediu um sinal a Deus, escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para ver o teu sinal. Isso demonstrará o seu compromisso com a fé e abrirá o seu coração para o que Deus tem para você. Não se esqueça de curtir este vídeo. Quando você faz isso, o YouTube reconhece que essa mensagem é importante e começa a mostrá-la para mais pessoas. Assim, você estará ajudando a espalhar o Evangelho e se tornando um instrumento nas mãos de Deus. Antes de começarmos o estudo, quero te lembrar de algo. Muitas pessoas utilizam este canal como apoio espiritual, principalmente aqueles que não têm uma igreja perto de casa. Aqui, formamos uma comunidade de fé e eu preciso que você participe ativamente deste estudo. Comente agora: paz em Cristo. Isso nos unirá como irmãos em Cristo e manterá viva a chama da nossa fé. O penúltimo ensinamento desse estudo pode ser a chave para desbloquear uma grande bênção na sua vida, então preste atenção até o final. Agora, vamos mergulhar na palavra e descobrir o que Jesus quer que você saiba sobre os sinais de Deus. Jesus e os sinais de Deus. Você já reparou que algumas pessoas parecem receber sinais claros de Deus, enquanto outras continuam na dúvida, na incerteza? Desde os tempos antigos, muitas pessoas buscaram sinais divinos como confirmação da vontade de Deus. Os fariseus pediram sinais a Jesus, Tomé queria tocar nas feridas de Cristo para crer, e até hoje muitos de nós clamamos: Senhor, me dá um sinal. Mas o que Jesus realmente nos ensina sobre isso? Vamos começar com uma passagem impactante. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal teu. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 12:39. Essas palavras de Jesus podem parecer duras, mas carregam um ensinamento profundo. Os fariseus queriam ver provas visíveis para acreditar, mas Jesus os confrontou com uma verdade transformadora. O maior sinal já havia sido dado: Ele mesmo. Jesus Cristo é o maior sinal de Deus. Muitas vezes esperamos que Deus nos mostre algo extraordinário, como um sonho, uma visão ou uma voz audível, mas esquecemos que o maior sinal já veio ao mundo em carne e osso: Jesus Cristo. Quando Jesus mencionou o profeta Jonas, ele estava se referindo ao que aconteceria com ele. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, Jesus ficaria 3 dias no sepulcro e ressuscitaria. Esse foi o maior de todos os sinais. Se você tem buscado um sinal de Deus, olhe para Jesus. Ele é a prova viva do amor e da vontade de Deus para a sua vida. Mas então,
por que será que muitas vezes não conseguimos enxergar esse sinal? O perigo de esperar sinais e ignorar a fé. Jesus nos ensina que há um grande problema em buscar sinais sem desenvolver a nossa fé. Ele repreendeu Tomé, que só acreditaria na ressurreição se tocasse suas feridas. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Isso nos mostra que, muitas vezes, o sinal que procuramos está na palavra de Deus e não em eventos extraordinários. A fé não se baseia apenas no que vemos, mas na confiança no que Deus já nos revelou. Se você está esperando um sinal para tomar uma decisão, talvez a resposta já esteja diante de você, seja na Bíblia, numa pregação ou numa palavra que tocou seu coração. Deus já está falando com você. Quando Deus dá sinais? Embora Jesus nos ensine a viver pela fé, a Bíblia também mostra que, em sua graça, Deus ainda nos dá sinais, especialmente em momentos decisivos. Moisés viu a sarça ardente, Êxodo 3:2. Gideão pediu um sinal com o velo molhado e seco, Gideão 6:36-40, e os magos seguiram a estrela até Jesus, Mateus 2:10. O que todos esses sinais têm em comum? Eles foram dados com um propósito específico. Deus não dá sinais para alimentar nossa ansiedade ou insegurança, mas para confirmar algo que Ele já plantou em nossos corações. Se você está buscando um sinal, pergunte-se: será que Deus já me deu a resposta e eu estou esperando uma outra confirmação? Como discernir um sinal de Deus? Nem todo sinal que aparece em nossa vida vem de Deus. Por isso precisamos aprender a discernir. Aqui estão 4 formas bíblicas para saber se um sinal vem de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Deus nunca dará um sinal que contradiga o que já está revelado nas Escrituras. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Como está escrito em 1 Coríntios 14:33. Ele sempre nos aproxima de Cristo. E o verdadeiro sinal de Deus é aquele que nos leva para mais perto dele. E isso ocorre no tempo certo. Deus não age conforme o nosso tempo, mas segundo o seu perfeito propósito. Quando algo parece apressado e caótico, pode não ser Deus quem está na direção. Se você quer aprender a discernir os sinais de Deus, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Isso é um compromisso com a sua fé e um passo em direção ao entendimento de como Deus se comunica com você. Agora, vamos concluir este bloco com uma reflexão importante. Os fariseus buscavam sinais porque não queriam crer. Tomé só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus. Mas Jesus nos chama a confiar nele mesmo sem ver. Se você tem buscado um sinal de Deus, lembre-se de que o maior sinal já veio ao mundo e tem um nome: Jesus Cristo. Nos próximos blocos, vamos explorar como Jesus continua falando conosco e como podemos perceber os sinais que ele nos dá todos os dias. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você já sentiu que sua vida está cheia de dúvidas e incertezas, como se estivesse caminhando sem direção? Em momentos de confusão, é natural clamarmos por um sinal claro de qual direção tomar, de qual caminho seguir. Mas e se eu te dissesse que Jesus já revelou a resposta que você tanto procura? Quando os discípulos questionaram Jesus sobre o caminho para Deus, ele respondeu de forma direta e poderosa: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essas palavras não são apenas um ensinamento profundo, mas um segredo espiritual capaz de transformar completamente a sua busca por respostas. Muitas vezes, procuramos direções específicas para a nossa vida, como qual decisão tomar, se estamos no caminho certo, ou se Deus está nos guiando. Mas Jesus nos lembra que Ele não apenas nos mostra o caminho, Ele é o próprio caminho. Isso significa que se você está buscando uma resposta de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é se aproximar de Cristo. O segredo para encontrar a direção certa não está em sinais grandiosos ou experiências sobrenaturais, mas em um relacionamento íntimo com Cristo. Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmo 119:105. Quando você anda com Jesus,
não há como se perder, porque Ele mesmo guiará seus passos. Além de ser o caminho, Jesus também declarou ser a verdade. Vivemos em um mundo cheio de enganos, onde muitas vozes tentam nos confundir e afastar do propósito de Deus. Entretanto, Cristo nos assegura que Ele é a única verdade absoluta. Isso significa que tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o futuro já foi revelado nele. Muitos ainda buscam sinais porque não conhecem a verdade que já foi dada na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se você quer discernir os sinais de Deus em sua vida, precisa buscar essa verdade com intensidade. Ela não está escondida, está acessível a todos que têm um coração disposto a aprender. Mas Jesus não parou por aí. Ele não disse apenas que era o caminho e a verdade, mas também que ele era a vida. Isso significa que sem ele não há vida verdadeira. A vida em Cristo. Muitas pessoas vivem sem propósito, sentindo-se vazias, sem entender o motivo de estarem neste mundo. Elas buscam sinais porque sentem que algo está faltando dentro delas. Mas Jesus é aquele que preenche esse vazio e dá sentido à nossa existência. Ele nos oferece vida abundante, não apenas no futuro, mas aqui e agora. Quando entendemos que Cristo é a própria vida, percebemos que não precisamos correr atrás de sinais desesperadamente, porque Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver plenamente. Se você sente que está perdido e está esperando um sinal de Deus para saber qual decisão tomar, quero te dizer uma coisa: Jesus já é o sinal que você precisa. Ele é a resposta para todas as suas perguntas, a direção para todas as suas incertezas e a vida que o seu coração anseia. Quando você escolhe segui-lo, tudo começa a fazer sentido. Agora, se você quer que Jesus seja o seu caminho, a sua verdade e a sua vida, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em ti. Isso não é apenas um comentário, mas um ato de fé. Quando fazemos essa confissão, estamos declarando que nossa confiança não está nos sinais visíveis, mas em Cristo, que já nos deu tudo o que precisamos para viver. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais esse ensinamento e descobrir como Jesus continua falando conosco e revelando os sinais de Deus em nossa vida. Se você quer entender como perceber esses sinais, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso para te revelar. O chamado de Jesus. Ele está falando com você agora. Muitas vezes, esperamos que Deus nos fale de uma maneira extraordinária, com sinais visíveis, vozes audíveis ou revelações sobrenaturais. Mas e se eu te dissesse que Jesus já está falando com você agora mesmo? Quantas vezes deixamos de perceber a voz de Deus porque estamos esperando que ela venha da maneira que imaginamos e não da forma que Ele escolhe falar? O próprio Jesus nos ensina que o Pai já nos chama de diversas formas, mas nem sempre estamos atentos para ouvir. Na Bíblia, vemos que Jesus não fez uma demonstração espetacular de poder quando chamou seus discípulos. Quando ele passava pela beira do mar e viu Pedro e André lançando redes, ele simplesmente os chamou: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Não houve nenhum sinal extraordinário. O chamado de Jesus. Jesus simplesmente disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. E eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Agora, eu te pergunto, se Jesus estivesse passando por você neste momento e dissesse: me siga, você estaria pronto para largar tudo e ir? Ou você hesitaria, esperando por um sinal ainda maior? Quantas vezes deixamos de responder ao chamado de Deus porque queremos mais provas, mais confirmações, mais certezas? O verdadeiro chamado de Jesus exige fé, obediência e disposição para confiar nele. A verdade é que Jesus já tem falado com você. Talvez não seja com uma voz audível,
mas através das circunstâncias, das mensagens que você tem ouvido, das passagens da Bíblia que tocam o seu coração. Deus fala quando você sente paz ao tomar uma decisão, quando uma porta se abre de forma inesperada, quando um irmão em Cristo te dá uma palavra que parece ter sido escrita para você. Ele fala quando você sente uma inquietação no espírito, um desejo profundo de se aproximar dele. No entanto, há algo importante que precisamos entender. Se não ouvimos a voz de Deus, pode ser que haja algo bloqueando nossa audição espiritual. O barulho da vida, a pressa do dia a dia, as distrações e preocupações podem estar nos impedindo de perceber o que Jesus já está tentando nos dizer. Em João 10:27, Jesus nos lembra: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que se você tem um coração entregue a Cristo, você já tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, mas precisa aprender a silenciar outras vozes para que a voz dele fique mais clara. A voz de Jesus não vem com confusão, desespero ou medo. Ele fala com paz, com convicção, com um amor que aquece o coração e nos faz sentir que estamos no caminho certo. Agora, eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Jesus ou tem deixado o medo e a dúvida abafarem o que ele já está te dizendo? Se você desejar ouvir mais claramente o chamado de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Esse é um ato de fé e Deus honra aqueles que verdadeiramente desejam conhecê-lo mais. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como Jesus pode transformar sua vida quando você responde ao chamado dele. Ele não apenas nos chama, mas nos capacita, nos fortalece e nos leva a viver um propósito que vai além do que podemos imaginar. Se você sente que Deus tem algo maior para a sua vida, fique comigo até o final, porque a próxima revelação pode ser exatamente o que você precisa para desbloquear uma bênção poderosa. Quando Jesus chama, ele transforma. Se você pudesse olhar para a sua vida hoje e enxergar o que Deus enxerga, será que veria o mesmo que ele vê? Muitas vezes nos sentimos pequenos, incapazes, inseguros sobre o futuro, mas Jesus tem um olhar diferente sobre nós. Quando ele chama alguém, ele não vê apenas a pessoa como ela é agora, ele vê o que essa pessoa pode se tornar. Foi assim com Pedro. Quando Jesus o encontrou, ele era apenas um pescador comum, lançando redes no mar. Mas Jesus olhou para ele e viu um líder, um apóstolo, alguém que, no futuro, pregaria para multidões e mudaria a história do Evangelho. Mesmo sabendo que Pedro cometeria erros e que o negaria 3 vezes, Jesus já via além. Por isso, quando o chamou, não disse apenas: venha e segue-me, mas fez uma promessa: eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Isso significa que quando Jesus nos chama, ele não apenas nos convida para segui-lo, mas nos transforma. Seguir a Cristo não é apenas caminhar atrás dele, mas é permitir que ele mude a nossa essência, que ele nos molde conforme o seu propósito. Porém, essa transformação não acontece de um dia para o outro. Pedro precisou passar por tempestades, provações, momentos de dúvida e fé, até que estivesse pronto para cumprir o que Jesus havia declarado sobre sua vida. Agora, o que Jesus está tentando transformar em você? Você sente que ele tem te chamado para algo maior, mas o medo tem impedido você de dar o próximo passo? A verdade é que toda transformação exige um rompimento com o passado. Pedro precisou deixar as suas redes para trás. Ele poderia ter hesitado pensando: e se isso não der certo? E se eu precisar voltar para a pesca? Mas ele escolheu confiar. E essa é a diferença entre aqueles que vivem uma vida comum e aqueles que experimentam o sobrenatural de Deus. A fé para abandonar aquilo que nos mantém presos ao que é pequeno, ao que é passageiro e avançar para o que é eterno. Jesus também chamou Mateus, um cobrador de impostos, alguém mal visto pela sociedade da época.
Ele não disse mude primeiro e depois me siga. Ele simplesmente disse, segue-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Isso mostra que Jesus não nos chama quando estamos prontos, mas nos chama para nos tornar prontos. Ele não exige perfeição, mas disposição. Se hoje você sente que Jesus está te chamando para algo maior, mas ainda carrega dúvidas e medos, saiba que você não precisa estar pronto. Você só precisa responder ao chamado. Ele irá transformar sua vida no processo. Ele te capacitará, te ensinará e te fortalecerá para aquilo que Ele já planejou para você. Agora, eu te convido a um ato de fé. Escreva nos comentários, Senhor, transforma a minha vida. Esse é um ato de fé e Deus honra aqueles que verdadeiramente desejam conhecê-lo mais. Transformação através de Jesus. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais na transformação que Jesus traz e como Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Vamos ver como Ele usa nossos erros para nos ensinar e como podemos viver plenamente o propósito para o qual Ele nos chamou. Se você deseja experimentar essa mudança poderosa, fique comigo até o final, porque o próximo ensinamento pode ser a chave para desbloquear uma nova fase da sua vida. Quando Jesus entra, tudo muda. Você já percebeu como tudo muda quando Jesus entra em cena? Como nada permanece o mesmo depois que ele chega? Isso aconteceu com cada pessoa que cruzou o caminho de Cristo. Nenhuma delas saiu da mesma forma que entrou. Com Jesus, não há encontro sem transformação. Pense no cego Bartimeu. Ele vivia à beira do caminho, mendigando e acostumado à escuridão. Quando soube que Jesus estava passando, algo dentro dele despertou. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47. As pessoas tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais alto, porque sabia que aquela era a sua única chance de mudança. E quando Jesus ouviu seu clamor, ele parou. Bartimeu não tinha nada a oferecer, nenhuma influência, nenhum status, mas ele tinha fé. Jesus então lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Marcos 10, 51. Bartimeu respondeu, mestre, que eu veja. Aquela era a súplica de alguém que já havia aceitado que somente Jesus poderia mudar a sua história. E naquele instante, a cegueira se foi, e Bartimeu passou a ver. Agora, pense na sua própria vida. Você já clamou a Jesus com essa intensidade? Você já se entregou a Ele de tal forma que nada mais importa além da sua presença? Quando Jesus passa, aqueles que têm sede de mudança não ficam calados. Eles clamam, buscam, não deixam a oportunidade escapar. E Jesus nunca ignora um coração sincero que clama por Ele. O desafio da mudança com Jesus. Mas há algo importante a se entender. Muitas vezes queremos que Jesus entre em nossas vidas, mas não estamos prontos para lidar com as mudanças que Ele trará. Quando Ele chega, Ele muda tudo. Ele bagunça estruturas, quebra padrões antigos, exige entrega. Não há como permanecer na mesma posição quando Jesus nos chama. Foi assim com Zaqueu. Ele era um homem rico, um cobrador de impostos, desprezado pelo povo. Quando soube que Jesus estava passando, subiu em uma árvore para vê-lo. Então Jesus olhou para ele e disse algo inesperado. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 9, 5. Agora, imagine Jesus olhando para você e dizendo, hoje eu quero entrar na sua vida, quero transformar sua casa, sua história, seu coração. Você estaria pronto? Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo mudou dentro dele. Ele, que antes enganava as pessoas, imediatamente decidiu devolver o que havia roubado e ainda dar metade de seus bens aos pobres. Ninguém pediu isso a ele, mas a presença de Jesus foi suficiente para quebrar seu coração e levá-lo a uma decisão radical. Agora te pergunto, o que precisa mudar na sua vida? Quando Jesus entra, você está segurando algo que ele já te pediu para abandonar? O maior sinal de que alguém teve um verdadeiro encontro com Cristo não é o que essa pessoa diz, mas o que ela muda. Declaração de fé. Se você sente que Jesus está te chamando para um novo tempo, escreva nos comentários, Jesus transforma tudo em mim. Declare isso com fé, porque Ele está pronto a agir na sua vida de uma forma que você nunca imaginou.
Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa transformação e descobrir como Jesus fortalece os fracos, levanta os caídos e dá um novo propósito àqueles que o seguem. Se você deseja viver essa mudança, fique comigo até o final, porque a próxima palavra pode ser exatamente o que Deus quer falar com você. Jesus restaura o que está quebrado. Você já se sentiu quebrado, sem forças, como se estivesse em pedaços e ninguém pudesse consertá-lo? Talvez sua vida tenha sido marcada por dores, perdas, fracassos e momentos em que você se perguntou: será que ainda há esperança para mim? Mas e se eu te dissesse que Jesus é especialista em restaurar o que está quebrado? Não importa quão despedaçado você esteja, Ele pode fazer algo novo. Na Bíblia, há um momento poderoso em que Jesus encontra um homem que estava há 38 anos doente, deitado ao lado do tanque de Betesda, esperando um milagre. Ele acreditava que se conseguisse entrar nas águas no momento certo, seria curado, mas sempre era deixado para trás. Quantas vezes você já se sentiu assim, esquecido, deixado para trás, como se ninguém se importasse com sua dor? Mas Jesus, com uma única palavra, transformou a sua realidade. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. Imediatamente, ele foi curado. Agora, eu te pergunto, o que tem te mantido preso por tanto tempo? O que na sua vida está esperando um milagre que parece nunca chegar? Porque hoje, Jesus está te perguntando: você realmente quer ser curado? Você realmente quer ser restaurado? Muitas vezes carregamos dores e feridas por tanto tempo que nos acostumamos com elas. Mas Jesus não quer apenas aliviar sua dor. Ele quer te levantar, te restaurar completamente e te dar uma nova vida. A fé que toca Jesus foi isso que aconteceu com a mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, tentou de todas as formas encontrar a cura, mas nada resolvia. Até que um dia, ela tomou uma decisão: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Marcos 5:28. Ela não esperou um convite, não esperou que Jesus a chamasse, ela avançou com fé no meio da multidão e tocou suas vestes. E naquele momento, o impossível aconteceu. O poder de Deus fluiu sobre ela e a sua doença desapareceu. Agora, eu te pergunto, você tem essa fé? Está disposto a tocar em Jesus hoje, a dar esse passo e crer que Ele pode mudar tudo na sua vida? Porque quando você se aproxima dele com fé, milagres acontecem. Se você precisa de restauração em alguma área da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, restaura tudo em mim. Esta declaração não é apenas uma frase, mas um ato de fé, um pedido sincero para que Jesus faça uma obra nova no seu coração, nos seus sonhos, na sua família, em tudo o que precisa ser renovado. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais o poder restaurador de Jesus e entender como ele pode transformar aquilo que parecia sem solução. Se você deseja viver essa restauração, fique comigo até o final, porque há algo poderoso que Deus quer revelar para você. Jesus nunca te abandona. Você já se sentiu sozinho? Como se ninguém se importasse com você? Como se estivesse lutando uma batalha invisível que ninguém percebe? Talvez você até tenha se perguntado: Deus, onde o Senhor está? Porque parece que estou enfrentando isso sozinho. Se essa tem sido a sua oração, eu quero te dizer uma verdade poderosa. Jesus nunca te abandonou. Ele está mais perto de você do que você imagina. A Bíblia nos mostra diversas histórias de pessoas que se sentiram esquecidas, mas que, no momento certo, perceberam que Jesus sempre esteve lá. Um exemplo marcante disso é a história dos discípulos no meio da tempestade. Eles estavam atravessando o mar, quando, de repente, um vento forte começou a soprar, e as ondas ficaram tão grandes que o barco parecia prestes a afundar. Quantas vezes a sua vida já se sentiu assim, como um barco em meio a uma tempestade, prestes a afundar? Os discípulos estavam apavorados, com medo, porque Jesus não estava no barco com eles. Mas, de repente, no meio da escuridão, Jesus apareceu andando sobre as águas,
Mateus 14, 25. No momento de maior desespero, ele veio até eles. E Pedro, ao ver aquilo, teve um impulso de fé e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14, 28. E Jesus respondeu com uma única palavra: Vem! Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas ao olhar para a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Imediatamente ele clamou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14, 31. Aqui está um grande ensinamento para a sua vida. Jesus nunca nos deixa afundar. Mesmo quando sentimos medo, mesmo quando vacilamos, Ele está sempre lá para nos resgatar. Mas quando olhamos para o vento e para as circunstâncias ao nosso redor, podemos começar a afundar. Agora, eu te pergunto, onde estão os seus olhos hoje? Você está olhando para Jesus ou para a tempestade? Está confiando na presença dele ou deixando o medo te dominar? Porque a verdade é que a tempestade não pode te afundar quando Jesus está com você. A presença de Jesus nas tempestades da vida. E não foi só Pedro que precisou ser resgatado. Depois que Jesus morreu na cruz, os discípulos também passaram por um período de medo e incerteza. Eles estavam reunidos, escondidos, sem saber o que fazer. Mas, de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. João 20, 19. Isso significa que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Jesus sempre encontra uma maneira de nos alcançar. Ele não nos deixa no meio da tempestade, não nos abandona quando estamos confusos e não nos ignora quando estamos fracos. Ele é o Deus que caminha sobre as águas, que atravessa portas fechadas, que aparece no meio da nossa dor para nos lembrar: eu estou aqui. Se você tem se sentido sozinho, se tem enfrentado momentos de incerteza, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, eu confio que o Senhor está comigo. Isso não é apenas uma frase, mas uma verdade. Ele está com você agora, mesmo que você não o veja, mesmo que não o sinta. Ele está cuidando de tudo. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como confiar plenamente em Jesus e como viver uma vida sem medo, sabendo que Ele nunca nos abandona. Se você deseja aprender a descansar na presença dEle, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso para te revelar. Jesus te chama pelo nome. Você já parou para pensar que Deus te conhece profundamente? Ele vê cada detalhe da sua vida, entende as suas dores, conhece seus medos e sabe exatamente quem você é. Talvez, em algum momento, você tenha sentido que ninguém realmente se importa, que você é apenas mais uma pessoa no meio da multidão, mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Jesus te chama pelo nome. Quando olhamos para a Bíblia, vemos diversas histórias onde Jesus não apenas via as pessoas, mas as chamava de forma pessoal, íntima, profunda. Ele vê o que você está passando e Ele te chama para um relacionamento pessoal. Ele não te vê apenas como mais um, mas como alguém especial, alguém digno do seu amor e cuidado. O chamado de Jesus, que transforma. Um dos exemplos mais marcantes é o de Maria Madalena, depois da crucificação, quando tudo parecia perdido. Maria foi até o túmulo de Jesus, chorando, porque acreditava que ele estava morto e que alguém havia levado seu corpo. Ela estava tão abalada que mesmo quando Jesus apareceu ao seu lado, ela não o reconheceu. Então, algo extraordinário aconteceu. Jesus a chamou pelo nome, Maria, e naquele momento, seus olhos se abriram. Seu coração foi incendiado e ela reconheceu a voz do seu mestre, João 20, 16. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Jesus nos chama pelo nome, nossa visão muda. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que não consegue ver Deus agindo em sua vida. Mas Ele está mais perto do que você imagina. E no momento certo, Ele te chamará de um jeito que você não poderá ignorar. O poder do chamado de Jesus. A história de Lázaro. Outra história que nos mostra o poder do chamado de Jesus é a de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias e todos já haviam perdido a esperança. Mas Jesus chegou diante do túmulo e chamou Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora.
João 11:43. E naquele instante o impossível aconteceu. Lázaro saiu da caverna vivo, restaurado, pronto para viver um novo tempo. Agora eu te pergunto, o que na sua vida precisa ouvir a voz de Jesus? O que está morto e precisa ser chamado de volta à vida? Porque a verdade é que quando Jesus chama, as trevas recuam, as correntes se quebram, o impossível acontece. Talvez você esteja se sentindo preso em algo que parece sem solução, uma dor que não passa, um medo que não desaparece, uma batalha que parece interminável. Mas Jesus te chama hoje. Ele te vê, ele sabe o que você está passando e ele não se esqueceu de você. Ele ainda chama pelo nome aqueles que lhe pertencem. Jesus chama você para um novo tempo. Se você crê que Jesus te conhece, que ele sabe exatamente o que você precisa e que ele está te chamando para um novo tempo, escreva nos comentários: Jesus, eu ouço a tua voz. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como responder ao chamado de Jesus e como permitir que essa voz transforme completamente a sua vida. Se você deseja viver essa transformação, fique comigo até o final, porque há algo poderoso que Deus quer fazer em você. Jesus, o que cura as feridas do coração. Você já carregou uma dor tão profunda que parecia impossível de ser curada? Talvez um coração partido, uma traição, uma perda, ou uma decepção tão grande que te fez pensar que nunca mais seria o mesmo? A verdade é que em algum momento da vida, todos passamos por feridas que parecem irreparáveis, mas Jesus é aquele que cura o que ninguém mais pode curar. A Bíblia nos diz em Salmo 147:3 que ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Isso significa que não importa o tamanho da sua dor, Jesus tem poder para restaurar seu coração completamente. Uma das histórias mais emocionantes sobre isso está em Lucas 7:36-50. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Durante o jantar, uma mulher conhecida por sua vida pecaminosa entrou na casa sem ser convidada. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando, porque acreditava que ele estava morto e que alguém havia levado seu corpo. O fariseu olhou para aquela cena e pensou: se Jesus fosse realmente um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Mas Jesus, que conhece o coração das pessoas, virou-se para Simão e contou-lhe uma parábola sobre o perdão, mostrando que, apesar dos erros da mulher, ela havia encontrado verdadeira cura e redenção aos seus pés. Então, ele olhou para ela e disse palavras que mudaram sua vida para sempre. Os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 7:48-50. Agora, imagine o que essa mulher sentiu. Durante anos, ela carregou o peso da vergonha, do julgamento e do desprezo. Mas em um instante, Jesus a libertou completamente. Ele não apenas a perdoou, ele a restaurou, ele a curou, ele deu a ela uma nova identidade. E essa é a promessa para você hoje também. Se há algo no seu coração que ainda dói, se há feridas que parecem impossíveis de serem curadas, Jesus está aqui para restaurar. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ele conhece as dores que você esconde e ele te oferece algo que o mundo não pode dar: cura verdadeira. Declaração de fé e cura do coração. Se você deseja essa cura, se sente que há algo dentro de você que precisa ser restaurado por Jesus, escreva nos comentários: Jesus, cura o meu coração. Essa não é apenas uma frase, é um clamor, uma entrega, um ato de fé para que ele comece a trabalhar em sua vida. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa verdade e descobrir como Jesus nos ensina a viver sem carregar o peso do passado, sem ressentimentos e sem as marcas que o mundo tenta deixar em nós. Se você deseja experimentar essa liberdade, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso reservado para você. Jesus, o que traz paz em meio à tempestade. Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade onde tudo ao seu redor parecia fora de controle? Como se as ondas da vida fossem tão fortes que, a qualquer momento, você fosse afundar? Se você já passou por isso, ou está passando agora, eu quero te lembrar de algo poderoso. Jesus é a sua paz, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Uma das histórias mais marcantes sobre isso está em Marcos 4:35-41. No meio do caos, Jesus está com você. No meio da tormenta, enquanto todos temiam pela vida, Jesus dormia tranquilamente. Os discípulos, desesperados, o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Então Jesus se levantou,
Olhou para a tempestade e ordenou: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E imediatamente houve uma grande bonança. Depois disso, ele olhou para os discípulos e fez uma pergunta que ainda ecoa para nós hoje: por que estáis tão atemorizados? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Aqui está algo profundo para refletirmos. O que fez a tempestade parar não foi o desespero dos discípulos, mas a palavra de Jesus. Isso significa que não importa quão grande seja a sua tempestade, a voz de Cristo é mais poderosa do que qualquer vento, qualquer adversidade, qualquer problema. Agora eu te pergunto, como você tem reagido às tempestades da vida? Você tem entrado em pânico, tentando resolver tudo sozinho, ou tem buscado descansar na presença de Jesus? Essa história nos ensina algo incrível. Se Jesus está no barco da sua vida, não há motivo para medo. Muitas vezes enfrentamos desafios e nos sentimos sozinhos, como se Deus estivesse dormindo enquanto sofremos. Mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. Se Ele está em silêncio, não significa que Ele não se importa, significa que Ele sabe que nada poderá te destruir enquanto você estiver com Ele. Se hoje você sente que está em meio a uma tempestade, eu quero te encorajar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus, acalma minha tempestade. Esta é uma oração poderosa, porque ela mostra que você confia mais na voz de Cristo do que no vento ao seu redor. Nos próximos blocos, vamos continuar falando sobre como aprender a confiar verdadeiramente em Jesus, como desenvolver uma fé inabalável e como viver uma vida onde a paz de Deus governa o nosso coração, independentemente das circunstâncias. Se você deseja experimentar essa paz sobrenatural, fique comigo até o final, porque Deus tem algo profundo para falar com você. Jesus, o que nunca te rejeita. Você já sentiu que não era bom o suficiente para Deus? Já teve a sensação de que seus erros, suas falhas ou suas atitudes poderiam impedir Jesus de te aceitar? Se alguma vez você pensou que não era digno do amor de Deus, eu quero te dizer algo que pode mudar a sua vida. Jesus nunca rejeita aqueles que vão até Ele. A Bíblia nos mostra essa verdade de maneira extraordinária em João 6,37, onde Jesus declara: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Isso significa que não importa quem você é, de onde veio ou o que já fez, se você buscar a Cristo, Ele te receberá de braços abertos. Um exemplo poderoso disso está na história do filho pródigo, em Lucas 15, 11-32. Esse jovem pediu ao pai sua herança antecipada, saiu de casa e gastou tudo com prazeres mundanos. Quando perdeu tudo e se viu alimentando porcos para sobreviver, percebeu que havia cometido um grande erro. Ele pensou consigo mesmo: vou voltar para o meu pai, mas não como filho, apenas como um servo, porque não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando ainda estava longe, seu pai o viu, correu ao seu encontro, o abraçou e celebrou sua volta. O filho esperava rejeição, mas recebeu amor. Ele esperava ser tratado como servo, mas foi restaurado à posição de filho. Essa é a imagem perfeita de como Jesus nos recebe, não com condenação, mas com graça. Agora pense nisso. Quantas vezes você já hesitou em se aproximar de Deus porque achou que não era bom o suficiente? Quantas vezes você achou que precisava se consertar antes de vir a Ele? Mas Jesus nunca pediu perfeição, Ele pede entrega. O amor incondicional de Jesus. Outro exemplo do amor de Jesus está na história da mulher samaritana, em João 4. Ela era rejeitada pela sua comunidade, tinha um passado marcado por relacionamentos fracassados e não era vista como uma mulher digna. Mas Jesus a encontrou junto ao poço e, ao invés de desprezá-la, Ele conversou com ela, a valorizou e ofereceu algo que ninguém jamais havia oferecido: água viva, uma nova vida. O que essas histórias nos ensinam? Que Jesus não vê as pessoas como o mundo vê. Enquanto muitos olham para os nossos erros, Jesus olha para o nosso coração. Enquanto o mundo nos condena, Ele nos perdoa. Enquanto nos sentimos indignos, Ele nos chama de filhos amados. Se hoje você sente que tem algo que te impede de se aproximar de Jesus, saiba que Ele já abriu os braços para te receber. Você não precisa se limpar antes de vir a Ele. É Ele quem te purifica. Você não precisa se sentir digno. Ele é quem te torna digno. Se você crê nessa verdade e quer declarar que Jesus te aceita, escreva nos comentários: Senhor, eu me entrego a Ti. Esta é uma oração de rendição, um ato de fé que mostra que você escolhe confiar no amor dEle. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver essa aceitação de Jesus, como deixar para trás o peso do passado e como andar na liberdade que Ele nos oferece. Se você deseja experimentar essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para falar com você. Jesus, o especialista em novos começos.
Você já se sentiu preso ao seu passado, como se ele definisse quem você é? Já carregou culpa, vergonha ou medo de nunca ser capaz de mudar? Se você já se perguntou se Jesus pode te dar um recomeço, eu tenho uma boa notícia para você. Ele é especialista em transformar histórias. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Jesus nunca escolheu as pessoas perfeitas para serem usadas por Deus. Ele chamou pescadores comuns para serem apóstolos, escolheu um cobrador de impostos desprezado para segui-lo, tocou em leprosos que ninguém queria se aproximar e acolheu pecadores que o mundo rejeitava. Isso prova que o seu passado não define o seu futuro. Jesus sim. Um dos exemplos mais impressionantes dessa transformação está na vida de Saulo de Tarso, o homem que perseguiu cristãos e os levava à morte. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas na verdade estava lutando contra o próprio Deus. Até que um dia, no caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele em uma luz tão forte que o derrubou no chão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Naquele momento, Saulo ficou cego e sua vida nunca mais foi a mesma. 3 dias depois, ele recuperou a visão e se tornou Paulo, o maior pregador do Evangelho, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento e levou a mensagem de Jesus ao mundo. Agora pense nisso. Se Jesus pode transformar um perseguidor da igreja em um dos maiores apóstolos da história, o que ele não pode fazer na sua vida? Talvez você ache que errou demais, que falhou demais, que sua história já está escrita e que não há como mudar. Mas Jesus te diz hoje: eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A transformação da mulher adúltera. Outro exemplo poderoso é a história da mulher adúltera, encontrada em João 8, de 1 a 11. Ela foi pega em flagrante e arrastada até Jesus por um grupo de homens que queriam apedrejá-la. Segundo a lei, ela deveria ser condenada, mas Jesus fez algo surpreendente. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. Então, disse aos acusadores: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Um a um, os acusadores foram embora, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Ele então olhou para ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus declarou: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8, 10, 11. Aqui está a mensagem poderosa dessa história. Jesus não ignorou o pecado dela, mas ele ofereceu algo que o mundo nunca poderia oferecer: perdão e uma nova chance. Ele não apenas a livrou da condenação, mas deu a ela uma nova identidade. Agora eu te pergunto, o que na sua vida precisa de um recomeço? O que precisa ser entregue a Jesus para que ele transforme? Se você sente que está preso ao seu passado, se tem carregado culpa ou acha que não há mais saída, saiba que Jesus já te deu a oportunidade de uma nova história. Se você deseja esse recomeço, escreva nos comentários: Jesus faz tudo novo em mim. Essa é uma declaração de fé, uma entrega completa para que ele comece a agir na sua vida de uma maneira sobrenatural. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver essa nova vida em Cristo, como deixar para trás o peso do passado e caminhar na verdade que ele nos oferece. Se você deseja experimentar essa mudança, fique comigo até o final, porque Deus tem algo profundo para te revelar. Jesus, o que nunca desiste de você. Você já sentiu que falhou tanto que Deus não poderia mais te querer? Já passou por momentos em que achou que seu erro foi grande demais, sua fé pequena demais, ou sua vida distante demais de Cristo? Alguma vez você pensou que Jesus desistiria de você? Eu quero te dizer algo que pode transformar sua visão sobre ele. Jesus nunca desiste de você. A prova mais poderosa disso está na história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, alguém que viu milagres incríveis, que andou sobre as águas e declarou com audacidade:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Mas, mesmo depois de tudo isso, Pedro falhou. Na noite em que Jesus foi preso, ele fez exatamente aquilo que havia dito que nunca faria. Negou Jesus 3 vezes enquanto seu maestro estava sendo julgado. Por medo, ele disse 3 vezes, eu não o conheço. Lucas 22:61-62. Agora, pare um momento e pense como Pedro se sentiu depois disso. Ele carregava culpa, vergonha, medo. Ele acreditava que havia decepcionado Jesus de uma maneira irreparável. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, como se tivéssemos ido longe demais, errado demais, falhado tanto que Jesus não poderia mais nos querer? Mas a história não termina aqui. Após a ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele não ignorou Pedro. Ele não olhou para ele com desprezo ou condenação. Pelo contrário, ele restaurou Pedro de uma maneira incrível. Em João 21, vemos uma cena emocionante em que Jesus aparece na praia enquanto Pedro e os outros discípulos estavam pescando. Eles não haviam pescado nada a noite toda, mas Jesus, do lado de fora, disse: lançai a rede do lado direito do barco. Quando eles obedeceram, pegaram uma grande quantidade de peixes. Foi naquele momento que Pedro percebeu era Jesus. A restauração de Pedro e o poder do perdão. Sem pensar 2 vezes, Pedro pulou no mar e nadou até Jesus. Agora, veja o impacto disso. Antes, Pedro havia negado Jesus por medo, mas agora, ao ver seu mestre, ele não fugiu, ele correu para ele. Quando chegaram à praia, Jesus olhou para Pedro e fez uma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. Aqui está a grande revelação. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o restaurou completamente. Pedro achava que seu chamado havia acabado, que seu erro o havia desqualificado. Mas Jesus estava dizendo, eu ainda tenho um propósito para você. Eu ainda conto com você. E aquele homem que um dia teve medo de confessar que conhecia Jesus, depois disso, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou diante de milhares de pessoas e declarou com ousadia que Jesus era o Salvador. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já achou que era demais para ser usado por Deus? Quantas vezes você se afastou, achando que Jesus não poderia mais te querer? A história de Pedro nos ensina algo fundamental. Jesus não vê nossas falhas como o fim da linha. Ele as usa para nos tornar mais fortes. Ele sabe que somos falhos, mas mesmo assim nos ama, nos restaura e nos chama de volta para perto dele. Se hoje você sente que precisa voltar para Jesus, se sente que ele ainda tem um propósito para a sua vida e que não desistiu de você, escreva nos comentários, Jesus, eu volto para ti. Essa é uma declaração de fé, uma entrega sincera, um passo de volta para os braços daquele que nunca deixou de te amar. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como Jesus nos fortalece, mesmo quando nos sentimos fracos, e como podemos viver uma vida onde a graça dele nos sustenta todos os dias. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo grandioso para fazer em sua vida. Jesus, a fonte de força nas nossas fraquezas. Você já se sentiu sem forças para continuar? Como se estivesse carregando um peso tão grande que não consegue mais dar um passo? Se hoje você sente que está cansado, desgastado e sem esperança, eu quero te lembrar de algo poderoso. Jesus é a sua força quando você se sente fraco. A Bíblia nos ensina isso claramente em Mateus 11, 28, quando Jesus faz um convite que ecoa até hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma promessa. Jesus não disse eu te aliviarei, ele disse eu vos aliviarei.
Isso significa que se você trouxer seu cansaço para Ele, Ele é fiel para renovar suas forças. Um dos exemplos mais marcantes disso está na história de Paulo. Ele era um homem forte e determinado que enfrentou perseguições, prisões e sofrimentos por amor a Cristo. Mas em um momento de sua vida, ele se viu fraco, lutando com algo que ele chamou de espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7-10. Paulo orou repetidamente pedindo que Deus tirasse esse sofrimento dele, mas a resposta que ele recebeu foi surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que mesmo quando nos sentimos fracos, Deus está nos sustentando. A nossa força não vem de nós mesmos, vem dele. E às vezes é na fraqueza que mais experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. Agora pense nisso. Quantas vezes você já tentou carregar um fardo sozinho? Quantas vezes tentou lutar com suas próprias forças e acabou esgotado? Mas Jesus está te dizendo hoje: entregue esse peso para mim, eu quero carregar por você. Jesus e a força no jardim do Getsêmani. Outro momento poderoso onde vemos isso na Bíblia é no jardim do Getsêmani, antes de ser preso e crucificado. Jesus estava angustiado, ele sabia que enfrentaria sofrimento, rejeição e dor, e orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus também passou por momentos de angústia, mas ao invés de fugir, ele se rendeu ao Pai e foi fortalecido para cumprir sua missão. E é exatamente isso que acontece quando entregamos nossas fraquezas a Deus. Ele nos fortalece, nos renova e nos capacita a seguir em frente. Agora, eu te pergunto, qual é o peso que você está carregando hoje? O que está te desgastando, roubando sua paz, fazendo você se sentir fraco? Se hoje você deseja que Jesus renove suas forças, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minhas fraquezas a Ti. Essa é uma declaração de fé, uma entrega sincera, um passo de volta para os braços daquele que nunca deixou de te amar. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como Jesus nos fortalece, mesmo quando nos sentimos fracos, e como podemos viver uma vida onde a graça dele nos sustenta todos os dias. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo grandioso para fazer em sua vida. Jesus está no controle de tudo. Você já passou por momentos em que sentiu que perdeu o controle da sua vida? Como se tudo estivesse desmoronando e você não soubesse o que fazer? Talvez você esteja enfrentando um período de incerteza, esperando por uma resposta, tentando entender para onde Deus está te levando. Mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Jesus está no controle de tudo. Pode parecer que as coisas estão fora de ordem, que as situações não fazem sentido e que Deus está em silêncio. Mas isso não significa que Ele não esteja agindo. A Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Lembre-se da história de Lázaro, em João 11. Ele estava doente e suas irmãs Maria e Marta mandaram um recado para Jesus pedindo que ele fosse curá-lo. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou e nesse tempo de espera, Lázaro morreu. Para Maria e Marta, aquilo parecia um atraso, um abandono. Elas pensaram, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus tinha um plano maior. Quando ele chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Todos achavam que era tarde demais. Mas Jesus olhou para a situação e disse algo incrível. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. E então, diante de todos, ele chamou Lázaro para fora da tumba e a morte se transformou em vida. Essa história nos ensina algo poderoso. O tempo de Jesus nunca é errado.
Talvez você esteja esperando por uma resposta, por um milagre, e sinta que Deus está demorando. Mas lembre-se, o fato de você não ver Deus agindo não significa que Ele não esteja trabalhando nos bastidores. Outro exemplo incrível está na vida de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, passou anos como escravo, foi preso injustamente e parecia que nunca sairia daquela situação. Mas em um único dia, Deus virou sua história de cabeça para cima. De prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. E Deus o colocou no lugar certo, no tempo certo, para cumprir um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Agora eu te pergunto, o que na sua vida parece estar demorando para acontecer? Qual promessa você sente que Deus te fez, mas que ainda parece distante? A verdade é que Jesus nunca perde o controle. Ele já sabe o final da sua história. E tudo está caminhando exatamente conforme o plano dele. Pode ser que agora você não entenda. Pode ser que pareça difícil, mas a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se você crê que Jesus está no controle da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu tempo. Essa é uma declaração de fé, um ato de entrega para que Deus faça as coisas do jeito dele, no tempo dele. Nos próximos blocos, vamos continuar explorando como confiar plenamente em Jesus, mesmo nas incertezas, como descansar no tempo de Deus e como viver sem ansiedade, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Se você deseja aprender a viver nessa confiança, fique comigo até o final, porque Deus tem algo profundo para falar com você. Jesus, aquele que nunca falha. Você já confiou em alguém e acabou se decepcionando? Já colocou suas esperanças em algo que não deu certo? A vida nos ensina que muitas coisas falham, pessoas falham, planos falham, promessas humanas podem ser quebradas. Mas há uma verdade que precisamos lembrar todos os dias. Jesus nunca falha. A Bíblia nos mostra isso de várias formas. Em Josué 21:45, lemos: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso significa que, se Deus prometeu, Ele cumprirá. Pode não ser do jeito que esperamos, pode não ser no tempo que desejamos, mas Ele nunca volta atrás em suas palavras. Um dos maiores exemplos disso está na vida de Abraão. Deus prometeu que ele teria um filho e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas o tempo passou e nada acontecia. A promessa parecia impossível. Abraão e Sara já estavam velhos e, humanamente falando, não havia mais como aquilo acontecer. Talvez você já se sentiu assim, esperando por algo que parece impossível, acreditando em uma promessa que parece distante. Mas veja o que Deus disse a Abraão em Gênesis 18:4. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E então, no tempo certo, Sara deu à luz a Isaque e a promessa se cumpriu. Agora, pense. Quantas vezes Deus já provou que é fiel? Quantas vezes Ele já te sustentou quando você achou que não conseguiria? Ele nunca falhou antes e não será agora que Ele vai falhar. Outro exemplo impressionante está na vida de Moisés. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele prometeu que os levaria até a terra prometida. Mas no caminho vieram desafios. O deserto, a fome, a sede, os inimigos. Houve momentos em que o povo duvidou, questionou, até pensou que Deus havia os abandonado. Mas no final, tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito. Isso nos ensina algo profundo. As promessas de Deus não dependem das circunstâncias. Elas dependem apenas dele. O tempo pode passar, as dificuldades podem surgir, mas se Ele falou, Ele cumprirá. Agora, eu te pergunto, qual promessa de Deus para a sua vida você sente que está demorando? O que da sua vida parece estar em espera? Talvez seja a sua família, sua vida espiritual,
o seu chamado ou um sonho que Deus colocou no seu coração? Se você crê que Jesus não falha, escreva nos comentários: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Jesus, aquele que está sempre ao seu lado. Você já teve a sensação de que Deus está longe, como se estivesse passando por lutas e Ele não estivesse vendo? Muitas vezes, em meio às dificuldades, podemos pensar que estamos sozinhos. Mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Jesus nunca te deixa. Ele está mais perto de você do que imagina. A palavra de Deus nos garante isso em Mateus 28:20, quando Jesus fez uma promessa que permanece viva até hoje. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que não há um único dia da sua vida em que Jesus não esteja ao seu lado. Ele está com você nas alegrias e nas dores, nos momentos de força e naqueles em que você sente que não pode continuar. Um dos exemplos mais poderosos dessa presença constante está na história dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, 13 a 35. 2 discípulos estavam caminhando desanimados, pois Jesus havia sido crucificado e para eles tudo parecia perdido. Eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Enquanto andavam e conversavam sobre a tristeza que sentiam, Jesus apareceu ao lado deles, mas algo curioso aconteceu. Eles não reconheceram Jesus. Ele caminhou com eles, explicou as Escrituras, falou sobre as promessas de Deus e ainda assim eles não perceberam quem estava ali. Somente quando Jesus partiu o pão diante deles, seus olhos se abriram e reconheceram o Mestre. Essa história nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Jesus já está ao nosso lado, mas não conseguimos vê-lo. Estamos tão focados na dor, no problema, na espera, que não percebemos que Ele está caminhando conosco, sustentando-nos em cada passo. Outro grande exemplo disso está na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3. Eles foram jogados em uma fornalha de fogo por não se curvarem diante da ordem do rei Nabucodonosor. Era uma sentença de morte, mas quando os guardas olharam para dentro da fornalha, algo extraordinário aconteceu. Eles disseram: "Vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e nenhum dano há neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus." Daniel 3, 25. Jesus estava com eles no meio do fogo. O que isso nos ensina? Que Jesus não apenas nos livra do fogo, Ele caminha conosco dentro dele. Quando passamos por momentos difíceis, Ele não nos abandona, Ele permanece conosco. Agora, eu te pergunto, você tem conseguido perceber Jesus ao seu lado ou tem sentido que Ele está distante? A verdade é que Ele nunca se afasta. Somos nós que, muitas vezes, deixamos que as preocupações da vida nos impeçam de vê-lo. Se você crê que Jesus está contigo, mesmo nos momentos mais difíceis, escreva nos comentários: "Senhor, eu sei que estás comigo." Essa é uma confissão de fé, uma declaração poderosa de que você reconhece a presença dele na sua vida. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como fortalecer essa conexão com Jesus, como aprender a ouvir sua voz e como caminhar todos os dias na certeza de que Ele nunca te abandona. Se você deseja viver essa intimidade com o Cristo, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso para falar com você. Jesus, aquele que sabe tudo sobre você e ainda te ama. Você já teve medo de que, se as pessoas soubessem tudo sobre você, seus erros, suas falhas, seus pensamentos mais ocultos, elas não te aceitariam? Vivemos em um mundo onde somos constantemente julgados, onde muitos nos aceitam apenas enquanto correspondemos às suas expectativas. Mas há uma notícia libertadora. Jesus sabe tudo sobre você e ainda assim Ele te ama incondicionalmente. Um exemplo poderoso disso está na história de Natanael, um homem que duvidava que algo bom pudesse surgir de Nazaré, a cidade de Jesus, mas veja o que acontece quando Natanael se aproxima dele, em João 1, 47 a 49. Jesus olhou para ele e disse: "Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Natanael, surpreso, perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira." João 1,48.
Jesus conhecia Natanael, seus pensamentos, suas dúvidas, mas ainda assim ele o aceitou e o amou. O fato de Jesus saber tudo sobre nós não nos afasta, contrário, ele nos chama para perto, nos ama e nos oferece uma nova chance. Não importa o que você tenha feito ou o que tenha pensado sobre si mesmo, Jesus te conhece e ainda te ama. Se você acredita que Jesus conhece tudo sobre você e ainda te ama, escreva nos comentários: Jesus, eu sou grato pelo teu amor incondicional. Essa é uma declaração de fé, um reconhecimento do amor eterno que ele tem por você. Jesus, aquele que te ama incondicionalmente. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael ficou surpreso e perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Nesse momento, Natanael percebeu que Jesus já o conhecia antes mesmo de ele se apresentar. Ele sabia quem Natanael era, o que ele pensava, o que estava no seu coração, e ainda assim o chamou. Isso nos ensina algo profundo. Jesus não nos ama pelo que mostramos aos outros. Ele nos ama por quem realmente somos. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece nossos medos, nossas dúvidas, nossas falhas, e ainda assim escolhe nos amar. Outro exemplo poderoso está na história da mulher samaritana, em João 4. Ela foi até o poço buscar água e encontrou Jesus ali. Ele pediu água a ela e, no meio da conversa, disse algo que mudou sua vida. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. João 4, 17 e 18. Jesus sabia tudo sobre ela. Ele conhecia seu passado, suas dores, suas falhas, mas em vez de rejeitá-la, ele ofereceu algo que ninguém jamais havia oferecido: água viva. Uma nova vida. Agora pense, se Jesus já sabe tudo sobre você, por que esconder? Muitas vezes tentamos nos afastar dele quando falhamos, com medo de que ele nos rejeite. Mas a verdade é que ele já conhece cada parte do seu coração e ainda assim escolhe te amar. Se você deseja se entregar completamente a esse amor, sem medo, sem reservas, escreva nos comentários: Jesus, eu me rendo ao teu amor. Essa é uma confissão poderosa, um reconhecimento de que você não precisa mais fingir ou se esconder, porque Jesus já te conhece e te ama do jeito que você é. Nos próximos blocos vamos falar mais sobre como viver uma vida completamente entregue a Cristo, sem medo do passado, sem a carga da culpa, apenas desfrutando da liberdade do seu amor. Se você deseja viver essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Jesus, aquele que te dá paz em meio ao caos. Você já sentiu sua mente sobrecarregada, seu coração inquieto, sua alma cansada? Já passou por momentos em que parecia impossível encontrar paz? O mundo nos oferece uma falsa sensação de tranquilidade, baseada em circunstâncias. Mas Jesus nos dá algo muito maior. Uma paz que não depende das situações ao nosso redor. Em João 14, 27, Jesus fez uma promessa extraordinária. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, Jesus nos ensina que a paz que ele oferece é diferente da paz que o mundo tenta vender. O mundo diz que você terá paz quando tudo estiver bem, quando os problemas acabarem, quando você conquistar tudo o que deseja. Mas a paz de Jesus não depende de circunstâncias. Ela vem dele.
Um exemplo marcante disso está na história de Marta e Maria em Lucas 10, 38 a 42. Jesus estava na casa delas e enquanto Maria se assentou aos pés do Mestre para ouvir seus ensinamentos, Marta estava ansiosa, preocupada, correndo de um lado para o outro, tentando organizar tudo. Então ela questionou Jesus, pedindo que ele dissesse a Maria que a ajudasse. Mas Jesus respondeu com amor: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso nos ensina que a paz não vem da quantidade de tarefas que conseguimos resolver. Ela vem da presença de Jesus em nossa vida. Agora pense, quantas vezes você já viveu como Marta? Agitado, preocupado, tentando resolver tudo sozinho? Jesus nos chama para sermos como Maria, para nos assentarmos aos seus pés e encontrarmos descanso nele. Outro momento poderoso onde vemos essa paz em ação é quando Jesus estava diante de Pilatos, prestes a ser crucificado. Enquanto o governador romano o interrogava, tentando encontrar razões para condená-lo, Jesus permaneceu em silêncio. Ele não entrou em desespero, não se defendeu com raiva, não tentou provar nada. Ele estava em paz. Isso nos ensina algo incrível. Quando nossa confiança está em Deus, não precisamos nos desesperar diante das situações. Podemos descansar, porque sabemos que Ele está no controle. Agora eu te pergunto, o que está tirando a sua paz hoje? O que tem te preocupado, te deixando ansioso, roubando seu descanso? Se você deseja receber essa paz de Jesus, escreva nos comentários: Jesus, eu recebo a tua paz. Essa é uma confissão de fé, um ato de entrega para que Ele remova toda a ansiedade e te encha com a sua tranquilidade sobrenatural. Nos próximos blocos vamos falar mais sobre como viver diariamente nessa paz, como entregar suas preocupações a Deus e como aprender a descansar, sabendo que Jesus cuida de tudo. Se você deseja viver essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo profundo para te revelar. Jesus, aquele que nunca chega atrasado. Você já sentiu que Deus está demorando para agir na sua vida? Já orou, esperou, confiou, mas parece que a resposta não chega. Se você já teve a sensação de que Deus está atrasado, eu quero te lembrar de algo que pode mudar a sua perspectiva. Jesus nunca chega atrasado. Ele age no tempo perfeito. Jesus, aquele que nunca se atrasa. A Bíblia nos mostra esta verdade de forma clara na história de Lázaro, em João 11. Como vimos antes, Lázaro estava doente e suas irmãs, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus. Mas, surpreendentemente, Jesus não foi imediatamente. Ele ficou mais 2 dias onde estava. Quando finalmente chegou, Lázaro já havia morrido e estava no túmulo há 4 dias. Para Marta e Maria, parecia que Jesus tinha chegado tarde demais. Elas disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Mas Jesus olhou para elas e declarou algo extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. E diante de todos, Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, e a morte se transformou em vida. Agora pense nisso. O que parecia ser um atraso era, na verdade, uma preparação para um milagre maior. Se Jesus tivesse curado Lázaro antes de sua morte, seria um grande milagre. Mas ao ressuscitá-lo, ele revelou um poder ainda maior. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que parece um atraso para nós, muitas vezes, é Deus preparando algo ainda maior. Outro exemplo impressionante é a vida de José. Ele teve sonhos grandiosos de Deus, mas antes que eles se cumprissem, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Durante anos, parecia que a promessa nunca se realizaria. Mas, no tempo perfeito, Deus tirou José da prisão e o fez governador do Egito.
Se José tivesse sido liberto antes, talvez não estivesse no lugar certo para salvar sua família e uma nação inteira da fome. Deus não estava atrasado. Ele estava preparando José para algo muito maior. Agora eu te pergunto, qual promessa de Deus na sua vida parece estar demorando? O que você tem esperado e sente que ainda não aconteceu? A verdade é que Jesus não se esqueceu de você. Ele não está atrasado. Ele sabe exatamente o momento certo para agir. E quando ele age, nada pode impedir o milagre de acontecer. Se você crê que Jesus está agindo, mesmo que você ainda não veja, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu tempo. Essa é uma declaração poderosa, um ato de fé que mostra que você escolhe esperar em Deus, sabendo que Ele nunca falha. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver com paciência no tempo de Deus, como fortalecer sua fé na espera e como, quando Jesus agir, será perfeito. Se você deseja experimentar essa confiança sobrenatural, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Jesus, aquele que te chama para andar sobre as águas. Você já enfrentou situações em que sentiu que era impossível continuar? Já esteve diante de desafios tão grandes que pareciam além da sua capacidade? Alguma vez você achou que não conseguiria atravessar um momento difícil? Quero te lembrar de uma verdade poderosa. Jesus te chama para andar sobre as águas. Em Mateus 14, de 22 a 33, temos um dos momentos mais impressionantes do ministério de Jesus. Depois de um dia de milagres, ele enviou seus discípulos de barco para o outro lado do mar, enquanto ele subia ao monte para orar. No meio da travessia, uma forte tempestade surgiu. O vento era intenso, as ondas batiam contra o barco e os discípulos começaram a temer pela própria vida. Então algo incrível aconteceu. Jesus veio andando sobre as águas. Os discípulos ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Foi nesse momento que Pedro fez algo extraordinário. Ele olhou para Jesus e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus respondeu com uma única palavra: "Vem." Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o impossível estava acontecendo. Mas quando ele começou a olhar para o vento forte e as ondas, teve medo e começou a afundar. Imediatamente ele clamou: "Senhor, salva-me!" E Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou. Essa história nos ensina algo profundo. Quando confiamos em Jesus, podemos caminhar sobre aquilo que antes nos afundava. Mas quando tiramos os olhos dele e focamos no problema, começamos a afundar. Agora pense, quantas vezes você já passou por tempestades na vida? Quantas vezes sentiu que estava afundando sem forças para continuar? A verdade é que Jesus nunca te deixa afundar. Mesmo quando sua fé vacila, ele estende a mão e te levanta. Mas há algo ainda mais forte aqui. Pedro teve a coragem de sair do barco. Os outros discípulos ficaram no barco com medo, mas Pedro deu um passo de fé. Agora eu te pergunto, Jesus está te chamando para sair do barco hoje? Para confiar mais nele? Para enfrentar um medo, um desafio, um novo tempo com fé? Se você sente que Jesus está te chamando para viver algo maior, escreva nos comentários: "Senhor, eu saio do barco e confio em ti." Essa é uma declaração de fé, um ato de coragem para dizer que você escolhe confiar em Deus, mesmo diante das tempestades. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver com ousadia na fé, como não deixar o medo te paralisar e como confiar em Jesus, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis. Se você deseja experimentar essa confiança, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Jesus, aquele que nos ensina a estar preparados para a sua volta. Isso nos ensina algo profundo. Não basta apenas conhecer Jesus. Precisamos viver de uma maneira que, quando ele voltar, nossa lâmpada esteja acesa, nossa fé esteja firme e nosso coração pronto para encontrá-lo. Um exemplo impactante está nos dias de Noé. Antes do dilúvio, as pessoas viviam suas vidas normalmente. Casavam, trabalhavam, comiam e bebiam, sem perceber que o julgamento estava prestes a acontecer. Elas ignoraram os avisos de Deus,
Mas, quando Noé entrou na arca, a porta se fechou. Então, era tarde demais. Jesus nos alerta que sua volta será como nos dias de Noé. Mateus 24, 37 a 39. Muitos estarão distraídos, preocupados com as coisas do mundo, sem perceber que o tempo acabou. Agora eu te pergunto, você está vivendo de forma que se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria pronto? A boa notícia é que ainda há tempo para se preparar. Jesus deseja encontrar sua noiva, a igreja, pura e santa, cheia do Espírito Santo, esperando ansiosamente por ele. Se você deseja estar pronto para esse grande dia, escreva nos comentários: Jesus, eu espero por ti. Esta é uma declaração de fé, um compromisso de viver todos os dias com a expectativa da sua volta. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver uma vida preparada para o retorno de Cristo, como manter sua fé firme até o fim e como ser uma luz neste mundo enquanto aguardamos sua vinda. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Jesus, aquele que reina sobre tudo e todos. Você já parou para pensar no poder e na majestade de Jesus? O mundo tenta diminuí-lo, tratá-lo apenas como um grande mestre ou líder religioso, mas a verdade é que ele é muito mais do que isso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia nos revela essa verdade de maneira poderosa em Apocalipse 19:16. No seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso significa que não há governo, poder, autoridade ou reino que possa se comparar ao dele. Jesus não é apenas um líder espiritual, ele governa sobre toda a criação. Mas aqui está algo maravilhoso. Mesmo sendo rei, ele escolheu nos amar como um pai, nos servir como um pastor e nos salvar como um redentor. Um exemplo impressionante disso está em Filipenses 2, 9 e 11, onde a palavra diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que um dia, todos, absolutamente todos, reconhecerão que Jesus é Senhor. Agora pense nisso. Você já reconhece o senhorio de Jesus sobre sua vida? Porque a verdade é que todos se curvarão diante dele. Alguns em adoração, outros em desespero, porque rejeitaram sua graça enquanto havia tempo. Mas antes desse dia chegar, Jesus nos dá a oportunidade de escolher submeter nossa vida a ele voluntariamente. Foi isso que aconteceu com João, quando teve a visão do Cristo glorificado em Apocalipse 1, do 12 ao 17. Ele viu Jesus em toda a sua glória, com olhos como chama de fogo, rosto brilhante como o sol e voz como o som de muitas águas. João caiu como morto aos seus pés. Mas então Jesus estendeu a mão e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Agora eu te pergunto, você tem deixado Jesus reinar sobre sua vida? Ele não quer ser apenas alguém que você lembra aos domingos ou quando precisa de algo. Ele quer ser o centro de tudo em sua vida. Se você deseja declarar que Jesus é o Rei da sua vida, escreva nos comentários: Jesus, tu és meu Rei e Senhor. Esta é uma declaração poderosa, um ato de entrega total a Ele. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver sob o governo de Cristo, como entregar todas as áreas da sua vida ao seu controle e como experimentar a verdadeira liberdade de viver sob o reinado do Rei dos Reis. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo grandioso para te revelar. Jesus, aquele que nunca rejeita um coração arrependido. Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Já pensou que falhou tanto que talvez Jesus não quisesse mais saber de você? O inimigo tenta colocar essas mentiras na nossa mente, fazendo-nos acreditar que não somos bons o suficiente para Deus. Mas a verdade é que Jesus nunca rejeita um coração arrependido.
A Bíblia nos dá uma prova maravilhosa disso em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Jesus conta sobre um jovem que decidiu abandonar a casa do pai para viver de forma descontrolada. Ele gastou tudo o que tinha, desperdiçou suas oportunidades e acabou sozinho, sem nada, alimentando porcos e passando fome. Foi nesse momento de dor que ele caiu em si e pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele decidiu voltar, mas sabia que não merecia mais ser chamado de filho. Talvez você já tenha se sentido assim, achando que Deus te aceitaria apenas como servo, mas não como filho. Mas veja o que aconteceu. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Ele não esperou que o filho chegasse até a porta, ele correu para abraçá-lo. E em vez de condená-lo, mandou trazer vestes novas, um anel e preparar uma grande festa. Jesus, aquele que nunca para de te amar. Você já duvidou do amor de Deus? Já teve momentos em que se perguntou se Jesus ainda se importa com você? O mundo pode tentar nos convencer de que o amor de Deus é condicional, que depende do que fazemos ou de como nos comportamos. Mas a verdade é que o amor de Jesus por você nunca falha, nunca acaba, nunca diminui. A Bíblia nos assegura isso em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que não há nada que possa te separar do amor de Jesus. Nenhum erro, nenhuma fraqueza, nenhum pecado é maior do que a graça dele. Um dos exemplos mais fortes desse amor inabalável está na vida de Judas Iscariotes. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Caminhou com ele, viu seus milagres e ouviu suas palavras. Mas mesmo assim, traiu o mestre por 30 moedas de prata. Agora, veja algo impressionante. Na noite da traição, Jesus lavou os pés de Judas. Sim, Jesus sabia o que ele faria. Sabia que seria traído. Sabia que Judas o venderia aos líderes religiosos, mas mesmo assim, ele serviu Judas, lavou seus pés e lhe deu a oportunidade de se arrepender. Isso nos ensina algo profundo. O amor de Jesus não é baseado no que fazemos. Ele nos ama porque essa é sua natureza. Outro exemplo poderoso está na cruz. Enquanto Jesus estava pendurado ali, sofrendo, sangrando e sendo insultado, ele olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus foi capaz de amar e perdoar aqueles que o matavam, o que o impediria de te amar? Agora, eu te pergunto, você tem vivido como alguém que realmente crê nesse amor? Ou ainda luta para acreditar que Jesus te ama apesar dos seus erros e falhas? O amor dele não é como o amor humano, que oscila e muda com o tempo. O amor de Jesus é eterno, incondicional e inabalável. Se você deseja se entregar completamente a esse amor hoje, escreva nos comentários: Jesus, eu recebo o teu amor incondicional. Esta é uma declaração de fé, um reconhecimento de que você não precisa fazer nada para merecer o amor dele. Basta aceitá-lo. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver nesse amor, como se libertar do medo de não ser aceito por Deus e como experimentar a paz de saber que Jesus te ama incondicionalmente. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você já percebeu como tudo neste mundo muda? As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, até nossos planos podem mudar de uma hora para outra. Mas existe uma verdade que nos traz segurança em meio a toda essa incerteza. Jesus nunca muda. A palavra de Deus declara isso de forma clara em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o mesmo Jesus que andou sobre as águas, que curou os enfermos, que multiplicou os pães e ressuscitou os mortos, ainda é o mesmo hoje. Seu poder não diminuiu, seu amor não esfriou, e suas promessas continuam firmes. Muitas vezes enfrentamos momentos em que nos perguntamos: será que Deus ainda está comigo? Ou será que Ele ainda faz milagres como fazia antes?
A verdade é que o caráter de Jesus nunca muda. O mesmo Cristo que transformou a vida de pecadores há 2000 anos, continua transformando vidas hoje. O mesmo Jesus que perdoou Pedro depois da traição, continua nos perdoando quando falhamos. O mesmo Jesus que libertou Maria Madalena, continua libertando aqueles que estão presos em suas dores e pecados. Um dos exemplos mais fortes dessa imutabilidade de Jesus está na história de Moisés e o povo de Israel. Deus fez milagres incríveis para libertá-los do Egito, abriu o Mar Vermelho e o sustentou no deserto, mas com o tempo muitos começaram a duvidar e perguntaram: o Senhor está no meio de nós ou não? Êxodo 14:7. Eles esqueceram rapidamente o que Deus já havia feito. Quantas vezes também somos assim? Quando enfrentamos dificuldades, deixamos de lembrar tudo o que Jesus já fez por nós. Mas veja o que Deus diz em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que, se Ele já te ajudou antes, Ele te ajudará de novo. Se Ele já te livrou, Ele continuará te protegendo. Ele não muda. Ele não te abandona. Ele não falha. Agora eu te pergunto, você tem vivido como alguém que realmente crê nesse tipo de truto? Ou ainda tem lutado para acreditar que Jesus continua sendo o mesmo para resolver os seus problemas? Se você deseja declarar que confia no Jesus imutável, que sempre cumpre suas promessas, escreva nos comentários: Jesus, eu confio que Tu és o mesmo para sempre. Esta é uma declaração de fé, um reconhecimento de que você não precisa fazer nada para merecer o amor dele. Basta aceitá-lo. Jesus, aquele que tem todo o poder. Você já se sentiu impotente diante de um problema? Já olhou para uma situação e pensou: isso é impossível de resolver? Muitas vezes, somos confrontados com desafios que estão além do nosso controle. Mas há uma verdade que precisamos lembrar todos os dias. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Em Mateus 28:18, depois da ressurreição, Jesus declarou com autoridade: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa que não há nada fora do seu controle. Não há doença, crise, medo ou ataque do inimigo que possa resistir ao poder de Jesus. Ele governa sobre tudo. Um dos exemplos mais impressionantes desse poder está na história de Jairo, o chefe da sinagoga, em Marcos 5, 21 a 43. Sua filha estava à beira da morte e ele foi até Jesus suplicando: minha filha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. No caminho, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada instantaneamente. Enquanto Jesus falava com ela, chegaram notícias para Jairo. Sua filha havia morrido. Imagine o desespero de Jairo naquele momento. Mas veja o que Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos 5:36. Jesus foi até a casa de Jairo, pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Isso nos ensina algo poderoso. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda tem a última palavra. Não importa o que os outros digam, não importa o tamanho do problema, se Ele disser, levanta-te, o impossível acontece. Outro grande exemplo está no encontro de Jesus com o centurião romano, em Mateus 8, 5 a 13. Este homem pediu para que Jesus curasse seu servo doente, mas surpreendeu todos ao dizer: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado com tamanha fé e declarou: vai e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. E no mesmo instante o servo foi curado. Aqui está uma grande lição. O poder de Jesus não tem limites. Ele pode curar com um toque,
pode ressuscitar com uma palavra, pode transformar vidas em um instante. Agora, eu te pergunto, há algo na sua vida que parece impossível? Você tem enfrentado algo que parece não ter solução? Lembre-se, Jesus tem toda a autoridade. Ele tem poder sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu futuro. Se você crê nesse poder, escreva nos comentários: Jesus, eu creio no teu poder sobre todas as coisas. Essa é uma declaração de fé, um reconhecimento de que nada está além do alcance do Senhor. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver confiando nesse poder, como orar com fé e como experimentar milagres através da autoridade de Jesus. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso para te revelar. Jesus, aquele que nunca te deixa para trás. Você já se sentiu esquecido, como se todos ao seu redor seguissem em frente enquanto você ficasse para trás? Talvez tenha passado por momentos em que pareceu que Deus estava abençoando os outros, mas que sua vez nunca chegava. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Jesus nunca deixa ninguém para trás. A Bíblia nos mostra isso claramente em Lucas 15, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Ele diz: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até que venha a achá-la? Lucas 15:4. Aqui está algo extraordinário. Para Jesus, uma única vida tem valor imenso. Ele não pensa como o mundo, que valoriza números e quantidades. Ele se importa com cada pessoa individualmente. Agora pense nisso. Você já se sentiu como essa ovelha perdida? Talvez tenha se afastado da fé, talvez tenha passado por momentos de fraqueza, talvez tenha acreditado que não era digno do amor de Deus. Mas Jesus te diz hoje: eu não desisti de você. Eu te busco porque você é precioso para mim. Outro exemplo marcante desse amor está na história do ladrão na cruz, em Lucas 23, 39 a 43. Ele era um homem condenado, com um passado de erros, sem tempo para mudar sua vida, mas nos seus últimos momentos, ele olhou para Jesus e fez um único pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E veja a resposta de Jesus, cheia de graça e misericórdia: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos ensina algo profundo. Nunca é tarde para voltar para Jesus. Enquanto houver vida, há esperança, graça e perdão. Agora, eu te pergunto, você já se sentiu que foi deixado para trás? Saiba que Jesus está te chamando pelo nome. Ele está te buscando. Ele nunca desistiu de você. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários: Jesus, eu sei que nunca me deixas para trás. Essa é uma declaração de fé, um reconhecimento de que você pertence a Ele e que nada pode te separar do seu amor. Nos próximos blocos, vamos falar mais sobre como viver com essa certeza, como confiar no amor incondicional de Jesus e como experimentar milagres através da autoridade de Jesus. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo profundo para te revelar. Jesus, a porta da salvação. Você já se perguntou qual é o verdadeiro caminho para Deus? Vivemos em um mundo onde muitas vozes dizem ter a resposta. Muitas religiões, filosofias e sistemas tentam oferecer sentido à vida, mas há algo que Jesus deixou bem claro. Ele é a única porta que leva à salvação. Em João 10:9, Jesus declarou: Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isso significa que não há outro caminho para a vida eterna, apenas Jesus. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, nem um simples exemplo de bondade. Ele é o próprio acesso a Deus. O mundo tenta oferecer atalhos e tenta dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Em João 14,6, quando Jesus afirmou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está uma verdade poderosa. Jesus não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Um dos maiores exemplos deste acesso exclusivo a Deus está na cruz. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Esse véu separava o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para interceder pelo povo. Mas quando Jesus entregou sua vida, ele abriu o caminho para que todos nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Agora qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus, não por meio de obras, não por religião, mas pela graça de Jesus Cristo. Mas aqui está um alerta. Muitos ainda estão batendo em portas erradas. Muitas pessoas tentam encontrar paz em religiões vazias, tentam buscar salvação em boas obras ou acreditam que basta ser uma boa pessoa para entrar no céu. Mas Jesus nos ensina que a única porta verdadeira é Ele. Agora eu te pergunto, você já entrou por essa porta? Você já entregou sua vida completamente a Cristo, sabendo que só Ele pode te levar à vida eterna? Se você crê que Jesus é a única porta para a salvação, escreva nos comentários: Jesus, eu entro pela tua porta. Essa é uma declaração de fé, um reconhecimento de que sua vida pertence a Ele e que sua esperança está em seu nome. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como viver diariamente essa fé, como permanecer no caminho certo e como ajudar outras pessoas a encontrarem essa mesma porta que leva à vida eterna. Se você deseja essa transformação, fique comigo até o final, porque Deus tem algo poderoso para te revelar. Jesus, aquele que cumpre todas as suas promessas. Você já teve alguém que fez promessas para você e não cumpriu? Já confiou em palavras que no final não se tornaram realidade? No mundo em que vivemos, é comum encontrarmos promessas vazias, mas há uma verdade inabalável. Jesus cumpre tudo o que Ele promete. A Bíblia nos lembra disso em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Isso significa que quando Jesus faz uma promessa, ela se cumprirá. Ele não volta atrás, não se esquece, não abandona aqueles que confiam nele. Pense nas promessas que Ele fez. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mateus 28:20. Ele prometeu paz em meio às tribulações. João 16:33. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para nos guiar. João 14:26. Ele prometeu que voltará para buscar os seus. João 14:3. E até hoje, cada uma dessas promessas continua firme. Um dos maiores exemplos disso está na vida de Abraão. Deus prometeu que ele teria uma grande descendência, mesmo sendo velho e sem filhos. A promessa parecia impossível. Mas veja o que a Bíblia diz em Romanos 4:20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso significa que Abraão não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a fidelidade de Deus. Outro grande exemplo está na história de Josué. Depois de anos no deserto, Deus finalmente levou o povo de Israel à terra prometida. No final de sua vida, Josué declarou: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Agora eu te pergunto, há alguma promessa que Jesus fez e que parece estar demorando? A verdade é que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele nunca falha. Ele cumpre cada palavra, cada promessa, e nada pode impedir seus planos. Se você crê que Jesus é fiel e que Ele cumprirá tudo o que prometeu, escreva nos comentários: Jesus, eu confio nas tuas promessas. Essa é uma declaração de fé, um reconhecimento de que você escolhe acreditar, mesmo que ainda não veja.
Nos próximos blocos, vamos falar sobre como esperar com paciência o cumprimento das promessas de Deus e como viver na certeza de que Ele sempre faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. O convite de Jesus. Imagine que você está em um momento de reflexão profunda, em um lugar tranquilo, onde você pode verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Agora, feche os olhos e pense. O que você espera de Deus? Que tipo de transformação você deseja ver na sua vida? Aqui no canal Oração Forte para Dormir, estamos aqui para compartilhar com você o poder de Deus que pode transformar sua vida completamente. A Páscoa nos lembra da maior transformação que a humanidade já experimentou através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal. Esse simples gesto vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus e compartilhar a transformação que Jesus quer fazer em sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Ao se inscrever, você estará ajudando a espalhar a luz do Evangelho para muitos outros. Hoje, vamos falar sobre como Jesus nos oferece uma nova vida. Ele é a razão pela qual podemos viver com esperança, propósito e confiança. Ele é a porta da salvação e Ele quer transformar sua vida, assim como transformou tantas vidas antes de você. A transformação de Bartimeu. Quando Jesus entra na sua vida, tudo muda. Já parou para pensar como as coisas se transformam quando Ele entra em cena? Pense em Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho, mendigando. Ele não tinha nada a oferecer, mas tinha algo que muitos de nós não temos: fé. Ele sabia que só Jesus poderia mudar sua situação. Bartimeu gritou com intensidade, sem se importar com os obstáculos à sua frente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo seu clamor, parou e atendeu ao seu pedido. Em Marcos 10:47, Bartimeu disse: Mestre, que eu veja. E no mesmo instante, sua cegueira foi curada. Agora, pergunto a você: você tem clamado por mudança em sua vida? Você já entregou tudo nas mãos de Jesus? Lembre-se, Jesus nunca ignora um coração sincero. A mudança de Zaqueu. Quando Jesus chega, não há como permanecer do mesmo jeito. Zaqueu, um cobrador de impostos desprezado, estava no topo de uma árvore tentando ver Jesus. Ele era um homem rico, mas vazio por dentro. Quando Jesus o chamou, algo poderoso aconteceu. Zaqueu desceu rapidamente e foi transformado. Ele decidiu devolver tudo o que havia roubado e dar metade de seus bens aos pobres. Jesus não apenas o perdoou, mas mudou sua vida radicalmente. Isso nos ensina que um verdadeiro encontro com Jesus traz uma transformação de dentro para fora. O que você precisa mudar em sua vida? Você está pronto para entregar tudo a Jesus e viver conforme seu propósito? A restauração de Jesus. Você já se sentiu quebrado, sem forças? A Bíblia fala de muitos que sentiram que estavam à beira do fim, como o homem no tanque de Betesda, que estava doente há 38 anos. Ele estava esperando um milagre, mas ninguém o ajudava a entrar na água. Quando Jesus o encontrou, ele não apenas perguntou: "Você quer ser curado?", mas restaurou sua saúde de uma vez por todas. Deus quer restaurar o que está quebrado em sua vida. Jesus não quer apenas aliviar sua dor, ele quer curar completamente. O que está quebrado em sua vida hoje? Jesus pode restaurar tudo. Ele tem o poder de curar até as feridas mais profundas. O amor incondicional de Jesus. Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Jesus não rejeita um coração arrependido. A história do filho pródigo é um exemplo claro disso. Mesmo depois de gastar toda a sua herança e falhar, o pai o recebeu de volta com amor incondicional. Ele não pediu explicações ou condenações, mas celebrou o retorno do filho perdido. Jesus é aquele que nos recebe independentemente de nossos erros. Se você sente que cometeu falhas ou se afastou de Deus, saiba que Ele está te esperando de braços abertos. Não importa o quanto você tem errado, Ele está pronto para te restaurar. O caminho para a vida eterna. Em João 14,6, Jesus declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Não há outro caminho para a salvação além de Jesus.
O mundo oferece muitos atalhos, mas apenas Jesus é a porta verdadeira. Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho para a vida eterna. Jesus fez o impossível possível. Ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Agora, qualquer um pode entrar na presença de Deus, não por suas obras, mas pela graça de Jesus Cristo. O poder de Jesus na sua vida. Você tem enfrentado dificuldades que parecem impossíveis de resolver? Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Em Mateus 28:18, ele declarou: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Quando tudo parece perdido, Jesus tem a última palavra. Em Marcos 5:36, ele disse a Jairo: "Não temas, crê somente." Quando ele diz que algo vai acontecer, é garantia. Esperando nas promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que todas as promessas de Deus se cumprem. Em Romanos 4:20 e 21, lemos de Abraão que mesmo diante da impossibilidade, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé. Josué também declarou que todas as promessas de Deus se cumpriram. Se você tem esperado por uma promessa, não desista. Deus não falha. Jesus, como o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele tem controle sobre a sua vida. Não importa o que você está passando, ele tem o controle de tudo. Em Apocalipse 1:17 e 18, ele diz: "Eu sou o primeiro e o último. O que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre." Ele não é apenas um rei glorificado, ele é o sustentador. A volta de Jesus. Jesus voltará para buscar os seus. Em Mateus 24:30, 31, ele nos dá uma visão de sua volta. Você está pronto para encontrá-lo? A Páscoa nos lembra que ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Esteja preparado para a sua volta, porque a eternidade começa agora. Conclusão. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o compromisso com Jesus nunca termina. Você é escolhido por Deus para viver uma vida transformada em Cristo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Jesus. Inscreva-se no canal e comente: "Jesus é tudo para mim", para saber que você fez parte dessa transformação geracional. Deus te abençoe e lembre-se, Ele está com você até o fim.